Há 5 anos ele não sabe o que é cocheiro e pelo jeito tá muito bem. Ele sempre gordo e cuidando das éguas. No episódio desse fim de semana vamos à estância Barra Mansa, no Paraná, saber mais sobre a progênie de Scalpo 1011 Malfer. Na verdade, esses filhos do Scalpo aí tá me agradando bastante, sabe? Ainda no Paraná, eu te conto todos os detalhes sobre a prova de doma que vai dar R$100 mil em premiação. 50 para o ranking aberto e os nossos animais concorrem a R$100 mil em prêmios. É fato que quem anda sempre com o pé fundo no acelerador tem mais chances de se machucar. E no quarto de milha de corrida, a arrancada é o momento mais crítico para a lesão. Quando dá a partida ali, o animal já traciona e dá a largada, né? Então, às vezes, pode dar uma escapadinha, porque é uma terrinha solta, né? Areia. Agora é oficial. Cavalo campeiro é patrimônio cultural do estado de Santa Catarina. O cavalo campeiro, ele é nosso, ele é brasileiro, ele é sul-brasileiro, do Planalto Catarinense. Ainda nesta edição, muda a embocadura e começa tudo de novo. O recuo feito de baixo também faz parte da enfrenada. Trabalha a sujeição e o movimento dos posteriores. O programa Cavalos tem oferecimento de rações Supra, mais do que produtos, resultados. E Organact, marca referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade. Vamos então à primeira reportagem do episódio dessa semana. Junto ao seu harém, o garanhão reina absoluto. Tem um piquete só para ele, com comida, água fresca e companhia. Tudo o que precisa. 100% a campo, ele vive no campo. Mas nem sempre foi assim. Quando chegou à estância, ficava nesta cocheira. Nessa época, reproduzia em sistema de monta controlada, lembra o criador. Até que numa temporada resolveram soltá-lo na manada. Os índices de prenhez foram excelentes e o garanhão ficou melhor do que estabulado. Desde então vive solto. Nunca mais eu quis fechar. Ele se identificava melhor, ele gostava mais daquela vida. Ele faz 5 anos que não vem para casa, para cocheira. Pode ser o frio que for, a geada que for, ele sempre gordo e cuidando das éguas. Terminou a temporada de monta, ele fica com 1 ou 2 éguas. Para companhia? Até o ano todo, somente a pasto, vida de cavalo. É um cavalo que, tipo assim, não tem por que trazer para cá. É um cavalo que, normalmente, na manada ele fica muito melhor, engorda mais até do que cocheira, sabe? Scalpo 1011 Malfer é bifinalista da morfologia. Nas 2 vezes que esteve na Expo Inter, foi 2 rosetas. Na verdade, esses filhos do Scalpo aí tá me agradando bastante, sabe? Que está para virar registro de mérito. Ele é filho do BT Apache na Tranquila. A Tranquila é uma filha do Maianeiro Jalisco. Chamego da Barra Mansa, um filho do Scalpo 1011 Malfer na Bravata 1450 na Escondida, que é JC Quero. Chamego da Barra Mansa desde muito cedo chamou a atenção. Na exposição de Uberaba em Minas Gerais, o potranco brilhou. Sagrou-se grande campeão incentivo. Chegando de lá, optou-se por não pesar, botar volume de peso, se soltar ele. Deu condição de amadurecer solto, ficar de campo, se recolheu novamente, se domou. E agora vem se fazendo um trabalho de condicionamento físico, é uma coisa que a gente preconiza muito. Por sinal, Cleiton vai trabalhar o garanhão agora. Ali do lado, o filho do domador prepara pirulito. Acompanha a semana inteira, ele mexe com os pôneis dele e tá começando a montar nos cavalos grandes. Então, estamos loucos de feliz com
com a participação dele nos cavalos, né? Já na sala de aula, Danilo e o Poneizinho estão a postos para aprender. Normalmente são eles na plateia, hoje tem mais gente. O criador, os filhos e o técnico da BCC vieram acompanhar o treino. Deu. A facilidade do movimento. Ele foi um cavalo que foi feito uma doma bem sólida. E agora nós vamos começar uma base de treinamento devagar, porque nós temos ainda de 1 a 2 anos para deixar ele como tem que ser, firme no treinamento, a base, vamos fazer uma base bem boa. Ele é um cavalo habilidoso, de força e assim, um cavalo que eu acredito que com pouco treinamento ele vai responder bem, assim, vai se aprontar. Frente a frente, os irmãos inteiros. A diferença entre eles é de 2 anos. À direita do vídeo, Chamego. E à esquerda, Álamo. Esse cavalo tem 2 anos, participou da Alvorada. Foi participar da Alvorada, foi reservado grande campeão numa exposição em Campo Largo, preparando ele tudo para passaporte agora em esteio. Estou começando a domar, assim. Acredito que essa semana eu já galopei ele. Eles são muito parecidos, assim, movimento e coisa. Claro, nenhum é igual ao outro, mas assim, eles são bastante semelhantes. O cruzamento entre Scalpo 1011 Malver e Bravata 1450 da Escondida deu tão certo que... Já tá no pé da égua, a terceira mão inteira. Vocês têm, na verdade, aqui uma avaliação morfofuncional, né? Não é um olhar unilateral para o cavalo. Ele tem que ser bonito, tem que ter aquele risco que se quer, mas ele tem que estar em movimento. Não adianta, a gente quer cavalo para andar montado hoje. Então ele tem que ser bonito e ele tem que ser bom. E nesse sentido, o Scalpo tem ajudado muito. A égua baia é a égua de montaria do seu Luciano, que foi semifinalista do freio. Pediram para mim dar um descanso para ela, né? E quem sabe ano que vem, né? No próximo ciclo, daqui a pouco, nós voltamos, nós andamos perto com ela, né? Ela é boa. E aí nós temos a 4ª melhor fêmea da Alvorada e grande campeã do Crioulos do Amanhã, que é a Marula Barra Mansa. É uma criação nascida e produzida aqui dentro. No momento, todas as atenções na estância estão voltadas para o leilão e para a prova de redomão, que vai distribuir R$100 mil em prêmios. Como é que vai funcionar? 50 mil no ranking aberto, mais 50 mil para os animais comercializados no leilão. Ou seja, os animais da oferta concorrem a R$100 mil. Entre os destaques, Charqueada da Barra Mansa, uma filha de Scalpo 1011 Malfer, ela que tem na linha baixa BT Lamborghini. Importante frisar que o leilão da estância Barra Mansa vai ser no dia 7 de abril, a partir das 20 horas, aqui no YouTube do programa A Cavalos. No martelo, Fábio Crespo. Mais informações, cadastros e lances com a Hacienda Negócios Rurais e com a turma da parceria. Paralelo à prova de redomão, tem freio jovem e do proprietário, sendo que no proprietário, premiação de R$10 mil. A Starter é um produto dentro da linha dos extrusados, um produto de 20% de proteína, que atende toda a demanda energética, mineral e vitamínica dos potrinhos já nas primeiras fases de desenvolvimento e de crescimento. É um produto muito utilizado para situações de desmame e também recria, e tem como diferencial a utilização em potros órfãos. Então existem casos de animais com 20, 30 dias que já se beneficiam da utilização desse produto. A Starter é um produto que contém leite em pó na sua formulação e atendendo altas necessidades proteica, mineral e vitamínica de potrinhos em desenvolvimento.
E o nosso assunto agora é saúde. O quarto de milha de corrida, ele é como se fosse comparar com um motor V8 aí. Então ele é exigido, ele se doa totalmente na corrida. Para mim eu comparo ele com um carro de corrida, enquanto tiver combustível ele está se doando o máximo, né? São animais de maior explosão, porque eles têm mais ao contrário do puro sangue inglês, ele tem mais fibra de contração curta, que são as de explosão. O inglês já tem mais de contração longa. Bruno Luiz é veterinário, especializado em ortopedia. Trabalha com cavalos quarto de milha de corrida. E como o nível de exigência é muito alto, o acompanhamento dos atletas é constante. No NIC, que é no caso a gente revisou agora, a gente faz o acompanhamento radiográfico, faz o exame clínico, né? Busca efusões, alguns sinais de dor, algumas atrofias, que no caso ele teve no lado esquerdo, teve uma leve atrofia. A gente vai voltar agora a fazer outra parte de imagem, fazer ultrassom. O cavalo se recupera de uma lesão no glúteo médio, região muito exigida na largada, pois funciona como um motor da garupa. Então quando dá a partida ali, o animal já traciona e dá a largada, né? Então, às vezes, pode dar uma escapadinha, porque é uma terrinha solta, né, areia, e escorregada. Aí pode ter o rompimento. O veterinário explica que é fundamental dar tempo para o atleta se recuperar e que esse retorno deve ser gradual. Pode dar um serviço de uma porta, que eles chamam, né? Pode, mas não exigir mais para frente o animal, ou seja, 30 metros, 100 metros, 200, 300, né? É muito importante a reabilitação para ter um retorno para uma exigência maior, porque tu tem que fazer um treino para ver onde você pode realmente ir, que nível realmente teu cavalo tá para correr, que a gente tem provas de grupo 3, de grupo 2, de grupo 1, né, que o nível acaba sendo mais pesado, né? Hoje, então, eu liguei para o veterinário para me atualizar sobre o estado do cavalo e ele está super bem, se recuperou, voltou a correr e já mudou de país. Foi comercializado para o Paraguai. Agora é lei. O cavalo campeiro, marchador das araucárias, é considerado patrimônio cultural de Santa Catarina. A Lei 19.697, do deputado Nilson Berlanda, sancionada pelo governo do estado de Santa Catarina, torna a realidade o sonho daqueles que tanto trabalharam pela raça. O cavalo campeiro, ele é nosso, ele é brasileiro, ele é sul-brasileiro, do Planalto Catarinense, da Serra Gaúcha e do sudoeste do Paraná. Marchador nato, o cavalo campeiro é conhecido pela comodidade dos andamentos, qualidade que tem atraído cada vez mais gente. Um cavalo dócil, um cavalo de montaria, que se encaixa nessa modernidade de profissionais liberais, de famílias que têm o cavalo como lazer. Os cavalos que vemos hoje são originários dos animais deixados por expedições espanholas, na região de Santa Catarina, por volta do século XVI. Na década de 70, nasceu então a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Campeiro. E em 85, a raça foi oficializada pelo Ministério da Agricultura. O título de patrimônio cultural é comemorado então por criadores e adeptos do cavalo campeiro. Reconhecimento mais do que merecido. A gente sabe de todo o empenho dos criadores e da associação para a valorização da raça. Nosso assunto hoje é enfrenada, nome usado na doma gaúcha para a transição que acontece do bocal para o freio. É um processo bem delicado, na minha opinião, o freio, né? Muito importante o freio. O que era couro passa a ser ferro,
Então, o primeiro passo é deixar o animal apenas se acostumando com a nova embocadura, sem as rédeas. Seu Mauro. Seu Jairo, domador da Estância Liberdade, explica que só a presença delas já causaria uma pressão. Porque quando ele baixa a cabeça, no caso aí, ele vai se deparar com a rédea, né? Então, o domador recomenda deixar o cavalo mascando o freio por cerca de uma semana, sem nenhum tipo de serviço. RE Uma China Louca já está em outro estágio, com cerca de 30 dias de trabalho. O domador usa uma cordinha para evitar amarrar a rédea direto na crina. Aí eu achei essa maneira aqui que não cai a rédea, posso deixar tranquilo toda manhã aí na mangueira e também não estraga aqui e fica confortável para o animal, né? No processo da enfrenada, a rédea tem que começar bem solta. Eu vou colocar essa borrachinha porque eu não quero que a rédea encurte mais que isso, porque senão ela pesa para baixo que começa a encurtar, né? Como ela é água de cocheira, né, de estrevaria, então ela tá sobrando máquina, como diz, né? Ela quer dar uma brincada. Além do freio, que é uma novidade, a gente tem ainda a barbela que potencializa essa pressão, né? Sim, no começo deixo bem frouxo aqui, né? Para que o cavalo possa mover o freio, levantar e baixar e ela não ficar forçando. Mas depois, quando ele montar, eu vou ajustar um pouquinho, né? E olhando aqui, qual é a consequência de botar a barbela apertada demais? Porque o cavalo vai reagir, né? Porque vai doer aqui, né? E ele vai... E também vai doer aqui e vai doer dentro da boca. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma barbela apertada, ó. Pode ver que não tem... Não cede nada, ó. Não tem folga. A hora que tocar vai doer muito lá e vai doer muito aqui. O cavalo vai levantar a cabeça, né? Porque vai doer muito o freio, vai fazer muita ação, né? E ele estando mais frouxo, a ação é diferente, ó. Até que chegue lá, ó, o freio trabalha na boca do cavalo, ó. Daí fica confortável para ele. O recuo feito de baixo também faz parte da enfrenada. Trabalha a sujeição e o movimento dos posteriores. Ela tá enfiando as patas bem para baixo da barriga e tá obedecendo bem a mão, né? Ela tá bem obediente ao freio, ó. Todas as vezes que eu forçar, ela vai, ó. Como a égua está perto de ser montada, seu Jairo encurta a rédea. No começo ela tava com a rédea frouxa, agora ela vai ficar arrolhada. Vou botar mais pressão. Isso fica mais próximo do contato que vai ter quando estiver de cima. Exatamente. Ela tá troteando, não tá abrindo a boca, né? Ela tá aceitando bem. Oh. Então ela me mostrou que realmente ela tá boa mesmo. E ela tá obedecendo bem a minha mão. Não tá abrindo a boca, não tá reagindo, não tá com medo do freio e nem da minha mão. Então isso me diz que ela tá pronta para montar. Essa resposta que ela traz, ela mostra que o trabalho foi feito da forma certa, foi gradativo, um passo de cada vez. Sim, exatamente. Foi uma égua bem redomona também, né? Perfeito. Que isso ajuda muito. RE Uma China Louca logo vai para o último estágio da enfrenada. Montada vai refazer tudo o que foi feito de baixo, assim como RE Umas e Outras, que já está nos arreios. Estou troteando, incomodando ela devagarinho, fazendo tudo devagar até que ela me dê condições boas para mim poder apertar um pouquinho mais, né? Na Doma Gaúcha, é assim que um cavalo de sela é construído. É essa base que o prepara para novos desafios. Na
Na próxima terça-feira, dia 17, tem o leilão de comemoração dos 25 anos da cabanha Taboão. Chiboquinha do Purunã, sem dúvida, a oveira com o pedigree mais importante da raça, filha do registro de mérito Hércules do Purunã, na grande campeã da Expo Inter Faceira. E a prenhez é do grande checkmate da Boa Vista, ou seja, certeza de manchados e de muita qualidade. A esse Malque Manotaço, garanhão multipremiado nas pistas, com um pedigree diferenciado, irmão materno de KT Uma Bala, entre outros craques. É o atual líder do ranking morfológico, uma venda de exceção. Vento Norte do Taboão, a grande aposta para o próximo ciclo da cabanha do Taboão, indiscutivelmente dos machos mais importantes produzidos pela cabanha, ele que é filho do grande campeão da Expo Inter Quebracho, em uma linha materna de importantes garanhões também. Somente um remate de aniversário para a cabanha do Taboão colocar à disposição uma cota deste potranco de muito futuro. Neblina do Taboão, das éguas mais importantes produzidas pela cabanha, essa filha do grande campeão da Expo Inter e da FIC, Buenaço, ou seja, certeza de uma grande mãe. A prenhez é do 3 rosetas da Expo Inter, Tormento e pai comprovado. Ela que deixa uma filha com Chicão de Santo Odessa na cabanha do Taboão, que é a grande aposta para o ciclo do freio de ouro ano que vem. Mais informações, cadastros e lances com a turma da GS Remates. Transmissão aqui pelo YouTube do programa Cavalos. Então é isso, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Não esquece de deixar um comentário, dar like e se inscrever no canal se ainda não fez isso. O momento é agora. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci, excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade, esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.